Rapaz, português gosta de café aqui, viu? Pelo amor de Deus. Olha, a cultura do café aqui é vinho outra coisa, né? Vinho também. Vinho, café, bacalhau e azeite. Tem café curto, café longo, abatanado, galão, média, pingado. Cara, é tanto café aqui, eu tenho que fazer um curso. Brincadeira. Por acaso tem um cafezinho aqui, ó. Vamos lá, pessoal, vamos embora, vamos caminhar porque atrás vem gente. Major, eu vi que você mandou aí um saltério aí aqui no grupo, né? Interessante. Esse saltério aqui, ele também tem outro nome, ele pode chamar também de cítara. Cítara, guitarra, é tudo bandolim, mandolim, alaúde. O Lutero tocava alaúde, Lutero era músico, tocava alaúde. É isso, eu tinha curiosidade que eu sempre lia, né? Falei, pô, que som será que tem esse troço? Procurando no YouTube eu achei isso aí. Que legal. O Carlos Wesley também tocava alaúde. Olha só, aquela novela uma novela que tem uma emissora que faz aí, uma novela bíblica, tem um Davi tocando harpa lá, meu. Não é aquilo não, cara. Tudo bem, é uma harpa bem primitiva, mas não tem aquele som assim todo bonitinho, não. Era um som desconexo, primeiro que era atonal, né? Não tinha uma sequência cromática, né? Não tinha sequência cromática, era muito intervalos de quinta. Então, assim, não era bem aquilo muito moderno, bonito, aquele, não. Era um som de melodia, mas não era bem aquilo, não. Era meio primitivo o negócio, né? Mas, amém. Aquelas novelas tem uns caras com as roupinhas bem feitinhas, né? Com tempo de Noé, cara, no tempo de Moisés, né? Bem cortadinho, overlock, né? Os caras bem... Amém, tá bom. Pelo menos estão falando da Bíblia, né? É isso aí, vamos continuar aqui. Muito bem, Rodrigo, tudo certinho? Certinho. Beleza? Tudo bem, Flávio aí? Tudo bem. Amém. O João tá por aí, João? Tá na feira? Tô por aqui sim, pastor. Dessa vez não tem feira, não. Ah, é? Quando é a próxima? Agora só em fevereiro. Ah, isso aqui é bom, né, Major? O cara trabalha 6 meses, ganha pro ano inteiro. É muito bom, cara, é muito bom. A gente tem que... Pastor, que isso? Ontem eu cheguei em casa às 1h40 da manhã, e inclusive eu assisti a sua aula com o carro em movimento. Coloquei no suporte de GPS. A gente trabalha pra caramba, só não tem as feiras, né? Vou começar a chorar, viu? Mas tá bom, eu tô brincando. Eu sei que você é o cara que pega firme aí. Parabéns. Vamos lá, então. Vamos para a nossa aula, a 14ª. Vamos começar agora a chegar já a um tempo diferente aí, na área medieval. Vamos começar já com a área medieval alta, né? Já mudando aqui um pouco a liturgia. Essa liturgia aqui, ela é o berço do wesleyanismo, que depois vai ser a igreja do Nazareno, né? A igreja do Nazareno é filha do movimento wesleyano e é neta do movimento anglicano, né? Ou do não conformismo, acho que é melhor falar não conformismo. É bisneta do anglicanismo. E é tataraneta da igreja celta. Eita, glória a Deus. Deu para entender aí? Vamos lá. Nossa sessão é a aula número 14, né? A herança anglicana, de 1522 a 1630. Já estamos chegando aí no período do movimento wesleyano e a nossa liturgia. Vai ser interessante daqui para frente, tá? Vai ser bem interessante. Aí, ó, o livro da oração comum, né? Na verdade, quando o Henrique VIII ele quis se separar da igreja anglicana, da igreja católica, como é que é fazer a separação, né? Só um pouquinho. Ô, Rodrigo, teu áudio está aberto. Fecha aí por causa do barulho da fitinha aí, tá bom? Mas continua na benção aí. Como é que ele ia diferenciar a igreja anglicana da católica? Porque era o mesmo Deus que falava. Era o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo tudo. Não era outro Deus, outra coisa. Então ele teve que fazer algo muito, muito importante, essa sacada aqui, ó.
ele teve que fazer algo diferenciado, ou seja, uma liturgia diferenciada. Então eles mudaram as vestes, fica diferente da Igreja Católica, arrancaram as imagens, aí nesse ponto a liturgia fica iconoclasta. Nós somos iconoclastas, a Nazarena é iconoclasta. Iconografia é quando você tem as imagens lá. Tirou as imagens, né, mudou as vestes, pegou o Thomas Cranmer, amando do rei Henrique VIII, fez o livro da oração comum, isso aí, ó, livro da oração comum. Esse livro da oração comum aí, ele é litúrgico, ele tinha modos de orar, partes do cântico, a leitura da Bíblia, ele era litúrgico, isso é um livro litúrgico, né? O livro da oração comum. Em inglês, Book of Common Prayer. Book of Common Prayer. É o livro onde se registram as formas litúrgicas da Igreja Anglicana. Este livro, mesmo sofrendo algumas mudanças através dos séculos de concílios, porém mantém muita de sua forma original. E ao que se destina não houve mudanças. Ele traz a ordem de ser seguida nos serviços religiosos. Aí em Curitiba tem igreja anglicana? Não lembro se tem igreja anglicana. Tem menonita, tem luterana, mas anglicana não lembro se tem igreja anglicana aí. Vamos pesquisar aqui. São Paulo tem, com certeza. Porque eles têm lá o livro da oração comum. Interessante é que no Reino Unido, esse livro só pode ser impresso pelas chamadas imprensas privilegiadas, justamente por causa do seu valor histórico. Ele está sob o direito autoral vitalício da coroa britânica. Tá vendo? Pastor, desculpa cortar, tem duas igrejas. Tem a Catedral Anglicana de São Tiago e a Igreja Episcopal Anglicana. Olha aí, ó. Fica onde? Aí em Curitiba. Fica na 7 de setembro. Que isso, gente? Fala sério. Sim. Como é que eu nunca sério. vi? Ah, para. Na 7 de setembro. Sim, na 7 de setembro. Em Curitiba. 7 de setembro, É do lado da 3.927. Universal lá. É do lado Exatamente. da Universal. Bem grandona. Perto um pouquinho para baixo ali da Universal, descendo, sentido Cefete, quase na esquina com a Alferes Poli. Isso. Rapaz, você tá brincando comigo, rapaz? Como é que eu não vi isso aí, meu irmão? Tem Eita, uma em agora... Araucária aqui também. Araucária também tem? Tem. Em Araucária? Uma anglicana? Essa... Tem coisa que só Curitiba tem, cara, não adianta. Que é a grande Curitiba, né? A grande Curitiba aí. Rapaz, eu vou voltar em Curitiba, Deus sabe quando, eu vou visitar isso aí. Se alguém tiver curiosidade, passa lá e pega o livro da oração comum, dá uma folheada nele. É histórico, é coisa que estamos aqui estudando. Ó. Então, esse livro ele é impresso pelas livrarias, pela imprensa privilegiada, né? No caso, são alguns segmentos distintos do Reino Unido e o direito autoral dele da coroa britânica, por causa do Thomas Cranmer, em 1534. A versão em língua portuguesa foi traduzida em 1832 pela Igreja Lusitana, católica, apostólica e evangélica. Nossa, que mistura conseguiram fazer aqui. Católica e evangélica, poxa, conseguiram juntar aqui. Houve também uma segunda edição em 1901. Ó, agora você vai conhecer. Agora, olha, por isso que é bom. Nazareno é cultura. Olha só. Algumas frases conhecidas popularmente hoje são oriundas desse livro aí, ó. Por exemplo, quem conhece isso aqui, ó? Até que a morte os separe. Tá aí, ó. Estamos aprendendo aqui na aula. É do livro da oração comum. É uma liturgia. Inclusive, falar da igreja evangélica, tá? Deus abençoe o casamento até que a morte... E não fala isso lá nos votos? Até que a morte nos separe. Tá aí, ó. Você está aprendendo aqui em sala de aula. É do livro da oração comum. Outra frase. Se alguém se opõe a este matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém usa mais isso, né? Ninguém tá doido. Mas era muito usado isso aí. Usado em casamentos. Perdoai a Deus pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. É outra frase que... Esse é um perdão a tempo, né? Um perdão... tem o perdão do tempo e tem o a tempo, né? É tipo aquele... tipo funcionário puxa-saco, né? Patrão, saúde. Eu não espirrei, mas quando espirrar já está pronto, saúde, né? Então, pelo que nós fizemos, pelo que deixamos de fazer. Até o mal que eu achei que... Ó, pera aí.
É uma filosofia aí, ó. Até o mal que eu achava que podia ter feito e não fiz, eu peço perdão. Não, cara, não, pera aí. Vou ficar em pé, vou ficar em pé. Não, não, não. Essa aí é muito boa. Olha lá, vou ler de novo. Perdoai a Deus pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. Então, Major, se algum pecado o senhor não cometeu, então pede perdão também por aquele que talvez podia ter cometido. Essa eu vou te falar, essa oração de perdão é a mais profunda que eu já ouvi na minha vida. Tá aí, ó. Muito interessante, ó, no livro de oração comum. É o chamado Locke. Foi no ano de 1549 que surgiu a versão primata do livro das orações comuns. Este fato deu-se em pleno período das reformas magistral de Lutero, radical de Zwinglio e anglicano de Eduardo VI. Com a igreja anglicana recém-confirmada pelo Henrique VIII, precisava diferenciar-se do catolicismo romano, tiveram que arrumar um jeito diferente de fazer as coisas, justamente para salientar a transição de desintoxicar-se das aparências romanas. Desta forma, o parlamento inglês baixou uma norma obrigatória para o uso do Locke, livro de orações comuns nos cultos anglicanos. Importante salientar nisso aqui era que, nessa época, surgiu a nomenclatura os papistas. O Wesley usou muito falar essa frase aí, papista. Eles consideravam que quem estava na Igreja Católica Romana lá estava sob comando do Papa, então era um tipo de um papista. Então, muito interessante essa época aí, eles usavam falar isso aí. Tudo era para diferenciar-se, né, da ideia romana, né? Tudo para ficar diferente. Eles usam amarelo, a gente vai usar branco, usam vermelho, vai usar verde. Tá? A mesma coisa, só que com nomes diferentes. A ideia inicial do Locke deu-se ainda na fase de Henrique VIII, que foi o pai de Eduardo VI, e teve auxílio e coordenação do bispo Thomas Cranmer e Nicholas Ridley. Eu estive lá onde morreu o Ridley. O Ridley e o Latimer morreram amarrados numa estaca. E eles oravam, Senhor, que a chama do nosso corpo seja uma luz acesa para o país da Inglaterra. Que coisa linda. Eles morreram por causa daquela rainha Maria sanguinária que matou os protestantes, né? Eles pediram na morte deles que Deus iluminasse a Inglaterra pela vida deles, com aquela coisa linda, gente, coisa linda. Eu chorei lá no local, sabe? Inclusive, gente, se você não sabe disso, as famílias pagavam propina para os soldados derramarem pólvora na madeira para queimar mais rápido, porque na Inglaterra, irmãos, o período maior lá é molhado, sabe? São 8 meses as coisas molhadas, assim, aquela garoa. Naquela região opera assim, né? Então, imagina, Rodrigo, o cara ficar queimando numa praça, gritando 3, 4 dias de dor. Aquele grito era para incomodar as pessoas mesmo, para dizer, olha, vai fazer coisa contra a coroa, vai ser queimado aí. E o pessoal fica ali, aquela dor de queimadura, doendo o corpo inteiro. Aí as famílias davam dinheiro para os soldados, jogavam pólvora, né? E aí tocava mais fogo. Aí os inquisitores não sabiam disso, diziam assim, ó, aí ó, Deus, a mão de Deus aí, ó. Quando toca fogo, aquela fumaça grande, aquele fogaréu é Deus. Não era Deus, era pólvora. Os caras colocavam lá. Meu Deus do céu. Como mudou o evangelho, hein? Vai chamar os crentes de Curitiba para queimar na praça, quem vai? Quem vai? Meu irmão. O Locke apareceu com uma proposta vernácula. Só digo que se for em Curitiba é mais difícil. Que a cada 15 minutos tem que apagar o fogo, tem que reacender o fogo, porque aqui chove direto. Aí vai sofrer mais, né? Se for queimar na praça, vai sofrer mais. É mais fácil morrer afogado do que queimado. Ou de frio. O Locke apareceu com uma proposta vernácula, sendo um guia litúrgico para a recém-independente Igreja da Inglaterra. Uma espécie de réplica dos livros católicos. A observação era que fosse utilizado justamente com a Bíblia em um inário oficial. Então, outra coisa também interessante é essa questão do inário aí, né? Eles tinham essa ideia litúrgica do inário
Inclusive, eu lembro que a gente usava o inário... Não, a gente usava antigamente o retroprojetor, né? Retroprojetor. Mas antes do retroprojetor, o pessoal cantava de cor, cara. De cor. As músicas, eles usavam cantar decorado os hinos. Né? Hoje em dia, todo mundo tem que ler. Uma coisa litúrgica hoje que me incomoda, liturgicamente falando, é que na hora de ler a Bíblia, tem no telão. Os crentes já não levavam a Bíblia para a igreja, agora que não leva mais. Tem duas coisas aí. Já não leva mais porque tem no telão. E segundo, tem aplicativo, né? O cara abrir. Tá aí tudo bem, mas eu acho que assim, não sei, cara, é coisa minha. Eu não tô ensinando isso, tá? Isso é coisa com meus botões aqui. Eu procuro falar, irmãos, vamos abrir a Bíblia, quem tiver, quem está mesmo com o aplicativo, chame alguém do lado aí. Vamos esforçar para ler isso aí. Para o não crente, tudo bem, é maravilhoso ler no telão, mas para o crente, pai, crente folgado, que não lê Bíblia em casa, acaba também não lendo na igreja. Olha, vou te falar, deixa eu falar, senão vai virar um desabafo aqui. Uma espécie de réplica dos livros católicos. A observação era que fosse utilizado juntamente com a Bíblia, já falei. Uma mudança elementar foi a demonstração de Câmara no prefácio ordenar que o latim fosse banido dos cultos. Opa, outra coisa importante aí. E que o inglês assumisse o serviço da igreja. E interessante aí, tá? Aí a liturgia muda porque já não é mais em latim. A Igreja Católica quis colocar em latim para dizer para o povo que era uma língua espiritual, já que o povo não entendia o latim. Era tipo assim, a língua da igreja, né? A língua do céu. E na reforma protestante na Inglaterra foi tirado aí o latim. A essência litúrgica do Locke, ó. Na essência, o primeiro Locke possuía a seguinte ordem, de certa forma, se mantém até hoje. Ô, pessoal, só um pouquinho que o meu cabo aqui parece que a luz está parando. Não vai? Espera aí. Vou ter que ligar aqui em algum lugar. Só um minutinho, tá? Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Porque eu tenho que ligar esse cabo aqui. Consegui. Eu não conheço aqui a igreja. As coisas aqui deu certo. Vamos em frente. Deixa eu voltar aqui. Aleluia. Deus é bom. Ok. Então tá. Qual que era a essência litúrgica desse livro aí, do Locke, né? A oração de manhã e da noite. Oração de coleta. Gente, esse livro aqui tem muito a ver com os dias de hoje. Olha que interessante. Por isso que estamos estudando ele. E glória a Deus que é da nossa herança, né? Ainda bem que é da nossa herança. Oração de manhã e de noite, aí tem devocional, né? Oração de coletas, a liturgia da Santa Comunhão, ritos para os sacramentos, ritos para a visitação dos doentes. Olha que interessante isso. Tá saindo meu som aí? Tá, né? Tá normal, né? Ok. Instrução para a oração das horas da manhã, tarde e à noite. Manual para ritos adicionais, como exéquias e outras celebrações pontificiais para a ordenação de serviço episcopal. Mas o que ele tinha? Vamos lá. O novo livro continha todos os ritos juntos, exceto o ordinal. Foi publicado separadamente em 1550 e revisto nas edições 1552 e 1662. No Locke, foi introduzido também um calendário. Aí vem o calendário litúrgico também, a questão do devocional que o Wesley usava lá com os primitivos, né, metodistas, wesleyanos, as regras, lições docentes, bem como foi anexado o inário oficial, o saltério. Se eu não me engano, o livro de cânticos da Igreja Católica, acho que era o breviário, se eu não me engano. Vamos ver. Uma segunda versão foi publicada em 1552, durante o reinado de Eduardo VI. E nesta foi inserida uma certa influência calvinista, uma ênfase luterana, que mais era para amarrar a diferenciação do catolicismo inglês. Então, outro ponto aqui interessante é que a igreja anglicana inicialmente abraçou o calvinismo porque era também diferente da igreja católica. Agora tinha completo o jogo. Já era a liturgia e agora também a doutrina, né? Foi um adendo mais litúrgico que teológico. Nessa nova edição, chamada Segundo Livro,
houve mudanças radicais do tipo mudança de condução e celebração da Santa Comunhão. Extinguiu-se totalmente o teor sacrificial da Eucaristia e foi neste exato momento que, em 1552, que foi introduzido definitivamente os ritos evangelicais. Posteriormente, nos reformados e protestantes, o termo culto foi eliminando-se para sempre a terminologia católica de missa. Então, a herança de culto que nós temos veio daí, ó. Senão seria a missa, meu querido. Missa, domingo que vem, no Nazareno do Boqueirão. Seria assim, né? Pregador, Major, Anderley. Então mudou, tirou, saiu daí a palavra missa. Se alguém perguntar, tá aí, ó. A palavra missa saiu com o Locke. Por isso que eu estou estudando Locke, que para mim, é o maior livro de liturgia do mundo, porque ele mudou completamente toda a história. Isso aqui, ó, é de 1500, pessoal. Tem 500 anos de história. Os caras, naquela época, pensaram nessas coisas aí, ó. Coisa que nós reproduzimos hoje. Alguém vai chamar culto evangélico de missa hoje? Quem vai fazer isso? Não vai. Mas vai, ó, veio do Locke isso aí, né? Outras coisas também, ó. Outras celebrações foram destituídas, tais como o rito de procissão e adoração à Eucaristia. Também as vestes usadas pelo clero foram primeiramente diferenciadas dos católicos e posteriormente abolidas, o que trouxe uma grande controvérsia na época, visto que na ocasião a vestimenta dizia tudo a respeito de uma pessoa, seu ofício, quer seja profissional, religioso ou grande celeuma. Foi uma grande celeuma. Inclusive teve um momento muito difícil por causa da roupa. Porque a roupa, gente, ela vem diferenciada desde o Antigo Testamento, quando Deus manda, né? O sacerdote tem roupa diferenciada, está lá no Antigo Testamento. A Igreja Católica copiou. E a Anglicana quis abolir. Aí deu um celeuma aí, mas voltaram atrás. O John Wesley nunca usou o clerical, tá? Ele usava o sobrepeles, que era um negócio, uma gravatinha branca por cima aqui. Depois que um presbiteriano que inventa o colete clerical. Isso é coisa de reformado, não é da Igreja Católica, não. A turma chama de gola de padre, não é gola de padre. É porque a Igreja Católica adotou isso no Concílio Vaticano II como indumentária católica, né? Aí ficou como se fosse católico, mas não é. Agora, no entanto, com a morte do Eduardo VI, a sua meia-irmã, Rainha Mary, conhecida como Maria Sanguinária, assumiu o trono inglês e levou o país de volta ao catolicismo. Com isso, Locke foi contido e a igreja voltou às suas práticas católicas, mas depois ela cai. Aí, ó, porém, com a morte de Mary, sua meia-irmã Elizabeth assumiu o trono em 1558 e restituiu Locke, bem como as práticas anticatólicas. Estou lembrando aqui Locke Curitiba é um cara doido, né? O cara meio Locke, né? É interessante, o cara Locke. É coisa curitibano falar isso. Desta época em diante, a igreja jamais voltou a ser católica. O Locke sofreu mais um golpe, mesmo depois de Elizabeth ter criado a Via Média para conter os católicos reclamantes da Inglaterra. Aconteceu no episódio da sangrenta Guerra Civil. Esta guerra derrubou a monarquia e agora o governo puritano calvinista retirou o uso do livro da Igreja Inglaterra. Olha, ficou um tiro e coloca, né? Todavia, a luta não se perdia. Em 1662, a monarquia se restabeleceu e o Locke voltou a ser o guia litúrgico inglês. Ai, ai, ai. Não é correto dizer que foi o bispo Thomas Crowley quem inventou o Locke, mas temos que reconhecer que a formação deste livro litúrgico teve seu berço oriundo de 4 ramificações católicas. O que Crowley fez foi usar outros 4 livros como base, desintoxicar palavras de cunho remetente católico, elaborar mudanças e dar nomes novos, quer dizer, foi genérico, né? A Inglaterra era uma recém-saída do catolicismo e precisava de algo paralelo para se manter. Assim, podemos afirmar que o Locke é genérico em 4 outros livros. O Breviário, aí é isso mesmo, ó, que é católico. Ó. O Breviário, o Missal, o Pontificai e Manual de Rituais. No Locke vai ter, em vez do Breviário, vai ter o Saltério. No Missal vai ter as homilias, que foram 21 mensagens escritas pelo rei, né? Ou que o rei aprovou para pregar. Então ele faz essa substituição.
O Gênesis da assim, agora começamos a entrar na herança nazarena. O Gênesis da liturgia wesleyana. Se o anglicanismo é uma reforma, o metodismo é a espécie. Ou seja, toda a endocultural eclesiástica escoou para as veias do movimento iniciado sob a égide de Deus através dos garotos de Oxford. Rapaz, eu estava inspirado quando escrevi essa frase aí. Olha só, de novo. Toda a endocultural eclesiástica escoou para as veias do movimento iniciado sob a égide de Deus. Rapaz, meu pai tem orgulho disso aí. Através dos garotos de Oxford. Sabemos todos que Wesley não tinha preocupação em reformar a liturgia anglicana, pois fora criado nela e não via elementos que distanciassem da proposta bíblica. Jamais mencionou inserir evento novo na liturgia anglicana, embora tenha compilado inários com cânticos mais entoados pelo povo chamado metodista. Porém, não caracterizava um novo código de conduta ou de culto. Registra-se que no dia 9 de outubro, que dia é hoje? Dia 11, rapaz, quase, hein? Quase, hein? Hoje é dia 11, ó. Ah, não, está em novembro, né? Estamos em novembro, desculpa aí, foi mal, foi feio. Estamos em novembro. Registra-se que no dia 9 de outubro de 1739, enquanto usada a homilia para a Sociedade Metodista de Bradford, Wesley corrobora a decisão de se observar os ritos, as cerimônias e a disciplina anglicana. Apenas por ocasião da expansão metodista em solo americano e a distância que esse grupo lá mantinha da igreja anglicana, foi que compilou um ritual simples, e mesmo assim sob a tutela da liturgia da Igreja da Inglaterra, ou o Locke. John não questionava a essência teológica dos hinos e a doutrina de culto, visto que era mais inclinada à devoção pessoal a Deus. Agora vem o anseio wesleyano. A vontade suprema dos primitivos metodistas, encorajados pela mensagem de Wesley, Fletcher, até mesmo Whitefield, era que os anglicanos, mesmo assumindo um pseudo-imagem de santidade pelo viés do puritanismo, conhecessem a verdadeira essência da santidade, que não se baseava apenas em desintoxicar-se do ritualismo papista, e sim por um relacionamento vivo com Deus, uma vez que uma ala da igreja anglicana se enveredava pelo neo-ateísmo cognitivo, quando reconhecia um Deus em existencialismo intelectual, porém agia como se Deus não fosse presente em vida social. Muito importante esse parágrafo aí, hein? Muito. A ideia wesleyana, que depois culminou na Igreja do Nazareno, era que a observância litúrgica não se baseasse em apenas se desintoxicar do catolicismo, o que fez o puritanismo com regras de legalismo. O puritanismo tem umas coisas interessantes, mas tem muito moralismo e tem muito legalismo. O fato de você querer se diferenciar da Igreja Católica para ficar diferenciado e transformar-se em santidade, isso não existe. Era uma competição de diferenciação. Já o Wesley diz, não, a gente pode se diferenciar-se, não no intuito de competir ou denunciar, mas por santidade, prestar um culto vivo ao Deus vivo. Tirar esse Deus do neoteísmo cognitivo, né, que era um Deus só intelectual, para um Deus de vida prática, um Deus que falasse comigo, que me tocasse, que me abraçasse, que recebesse a graça. Por isso que ele vai receber aquela unção lá, né, na Walden's Gate, e vai culminar, então, novamente o wesleyano. Muito interessante essa parte aí. Charles entendeu a proposta. Nas músicas de Charles Wesley, podemos sentir o teor da proposta metodista, quando suas letras traziam o bojo da justificação pela fé. O que Wesley pregava, Charles cantava. Gente, olha, hoje em dia não faz isso, tá? A doutrina não é cantada, não. Os caras cantam antropologia, linear, os caras fazem tudo, menos a doutrina, a teologia. Na simplicidade dessa doutrina, tudo o que os wesleyanos almejavam era uma vida prática, fundamentada na ideia da vitória plena sobre o pecado, os atributos da liberdade, paz, regozijo, que arrancaria a sisuda e áspera mensagem do concreto espiritual que o ritualismo e o zelo excessivo anglicano impunha sobre a nação. Preste bem atenção aqui agora. As músicas do Charles Wesley eram uma pregação. Olha, eu ouvi o Bill, não esqueci o nome dele agora, acho que Bill Smith. É um guia que tem lá em
em Bristol, ele me disse o seguinte na caravana, falou assim, ó, se a Bíblia se perdesse, daria para reescrevê-la só com os hinos de Carlos Wesley. Você tem a ideia, a postura do Carlos Wesley em relação a seus hinos. Eu já pensei em fazer um CD, quer dizer, agora não tem mais CD, vai fazer um álbum virtual com as músicas de Carlos Wesley, que são muito lindas e bem atuais. Eu vou lembrar de uma aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, vocês vão ter agora um momento especial aqui, só um pouquinho. Vou tentar pegar um violão aqui e buscar uma música de Carlos Wesley aqui, só um pouquinho. Carlos Wesley, eu vou tentar lembrar aqui uma parte, eu não vou lembrar tudo não. Sem merecer. Tá alto. Sem merecer. Ó, Carlos Wesley. Sem merecer o que ganhei, o sangue puro do Salvador. Morreu por mim, por minha dor, por mim se deu o meu Senhor. Que grande amor, como será assim? Tá baixo. Que sem merecer o que ganhei, o sangue puro do Salvador. Morreu por mim, por minha dor, por mim se deu o meu Senhor. Que grande amor, como será assim? Meu Salvador morreu por mim. Que grande amor, como será assim? Meu Salvador que morreu por mim. Eita, glória a Deus. Sensacional, Aleluia. pastor. Tô arrepiado aqui, cara. Tô arrepiado aqui, desculpa. Amém. São várias músicas dele, cara, que é linda, linda. Precisava cantar nas igrejas isso aqui. Né? Teologia pura, doutrina pura. Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Desculpa, eu me emocionei aqui um pouquinho. Aleluia. Então, Carlos Wesley teve muita participação. Ele fez mais de 6.000 hinos, né? Então, o Wesley cantava e ele pregava. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Jamais quis inventar uma nova maneira de adorar a Deus, né? O Carlos Wesley. Porém, entendeu que a forma de como se adora ao Senhor deveria ser uma preparação, uma resposta de testemunho de vida abundante, cheia de graça e liberdade do Espírito Santo. Daí temos, sim, uma introdução de um repertório mais ousado, desafio de fé e devoção a Deus, como também uma mensagem mais atuante, embora sem romper com a forma ritual anglicana. Era mais que uma liturgia, era uma missão cantada e pregada, rompendo com o frio ritualismo inglês. Uma coisa, vocês notaram aí nos meus escritos, quando aparece a palavra Senhor, sempre está em maiúsculo? Alguém já notou isso aí, não? Toda vez que aparece Senhor nos meus escritos, eu escrevo o Senhor maiúsculo, todo maiúsculo. Primeiro porque eu diferencio do Senhor normal, apesar que o português não tem diferenciação, né? No inglês seria Mr. e Sir. Segundo porque as letras que escreviam Yahvé, que seria Deus, né? Não é Deus, é Yahvé, né? Elas eram unciais, todas em maiúsculo, porque é um Senhor que é único, né? Deve ser todo maiúsculo. Então eu sempre escrevo toda vez que eu escrevo Senhor
que refere a Deus, eu coloco em maiúsculo. É uma observação. Ok? Muito bem. Deixa eu voltar aqui a falar com vocês aqui mais um pouquinho sobre isso, para a gente terminar. Preste bem atenção. Até a Reforma Protestante, Lutero não mexeu na liturgia. A única coisa que vai diferenciar liturgicamente os reformados é a questão da Santa Ceia, tá? Que para os católicos é transubstanciação, para os luteranos é consubstanciação, para os radicais era um memorial, e para nós evangélicos uma representação. É a única coisa que vai mudar aí. A igreja anglicana, ela vem com essa ideia de fazer algo diferenciado, porque o que Lutero fez, diz o Ínglio, não foi criar uma nova igreja, embora depois criaram, assim como fizeram com Wesley. Mas eles queriam reformar a igreja católica. A anglicana, ela saiu da católica, é diferente. Então, eles tinham que ter algo diferenciado, não ficaria a mesma coisa. Mesma coisa. Nessa mudança, veio o livro da oração comum, que aí ele vai ter todas essas inserções de cânticos, as homilias, né, a liturgia por cerimônia de culto, e algumas coisas que nós fazemos hoje. A mudança do nome de missa para culto, devemos isso a eles. A frase do casamento, que Deus ninguém separe, quer dizer, até que a morte separe, né? Então, a contribuição desse livro para a cristandade foi muito grande. O Wesley assimilou isso, e quando chegou o nascimento da Nazareno, em 1908, toda essa tradição já era parte da igreja como liturgia, né? Então, muito importante esse livro aí, conhecer esse livro aí. Se você tiver a oportunidade de ir lá, passar, né, na Anglicana lá e ver esse livro aí, tirar uma foto, vai ser legal. Vai ser muito legal você ter na mão essa historicidade, né? Que é muito importante. Amém? Ufa! Teve até música, hein? Glória a Deus. Alguma pergunta aí, pessoal? Que agora a gente vai voltar para o fórum. Nenhuma pergunta, né? Beleza? Graças a Deus. O bom professor é aquele que, quando ensina, não deixa pergunta, porque cobre tudo, né? Quando o cara dá uma aula cheia de dúvida, o pessoal fica perguntando o tempo todo. A não ser física, né? Física e química, matemática é diferente, né? Outras aulas aí, não. E como professor também eu tenho resposta para tudo, irmãos. Eu tenho a resposta. Ó, não sei também é uma resposta, não é? O cara pergunta e fala, não sei. É uma resposta. Não deixa de ser uma resposta. Amém? Vamos emendar por fora então já? Só que eu vou ter que sair para criar outro link para ficar diferenciado lá no site, tá? Amém? Ok, prepare agora aí um assunto que você vai querer falar. Vou dar para você. Deixa eu ver, tem uns 5 minutinhos para cada um, pode usar à vontade. E para você dissertar uma ideia que você viu na aula de hoje. A de ontem, de hoje. Ou de uma outra aula que você acha interessante, tá bom? Vamos lá, até daqui a pouco.